Vamos começar então. Hoje nós terminamos a mística do instante, né? Não sei quem tem lido os textos, mas é um texto agradável, é um texto competente, sério, é um teólogo assim com uma certa bagagem cultural, é o responsável hoje, se tornou, né, eu falei já sobre isso, ele se tornou recentemente cardeal, o Papa o convidou para falar uma semana, se eu não me engano, lá no retiro dele, pessoal dele. Pedi para ele ser o pregador do retiro, ele era padre. E o Papa adorava, o Papa Francisco adora os livros dele. E aí, quando terminou, o Papa não precisou se tornar primeiro bispo auxiliar, indicou para ser cardeal e para coordenar o setor de cultura do Vaticano. Então, ele é um cara muito reconhecido por esses diálogos interculturais. Tanto é assim que ele termina esse livro com um mestre zen budista muito conhecido, chamado Basho, muito conhecido, do século XVII. Ele termina citando esse cara. Então, você vê a quantidade de diálogos que ele gosta de instaurar, diálogos com cientistas, com literatos, aqui com uma poetisa como Cecília Meirelles, ele cita Cecília Meirelles, Clarice Lispector. Então ele está aberto, assim, Fernando Pessoa é um cara muito aberto a diálogos, né? E pensa a espiritualidade por meio dessa multiplicidade de saberes, Então é um cara bem atual. Então, por isso que os textos dele são muito vendidos e muito comentados. Nos cultos da ICI, muitas vezes a gente coloca trechos dele, né? Ele tem um livro dele que é de poesias, lindo, que são poesias todas voltadas para a espiritualidade. Então, volta e meia, eu vejo lá no texto, tento recortar e tudo. Ora, hoje a gente vai terminar com a parte que é, talvez, dessa última parte do livro, é a maior. Ela, não diria que ela é a mais complexa, nada disso, mais densa, não é isso. É que ele fez, talvez, mais relações. Acontece isso nos autores, né? Você vai escrevendo, chega um momento que você sai, sabe, dá uma fertilizada, você sai aumentando as possibilidades de diálogo. Ele faz isso, de certa maneira, nessa última parte, que tem muitos detalhes. Então, como a gente tem feito, eu vou recortar, porque talvez seja importante para a questão da espiritualidade aqui, mas são muitos detalhes. Inclusive esse, que ele dialoga com um mestre zen budista do século XVII, né? Isso já é, por si só, já é alguma coisa inusitada. Mas o problema, então, é o olhar, é a visão. Esse verbo, o verbo ver, não é o verbo mais importante da literatura bíblica judaico-cristã. Eu já disse aqui algumas vezes que o verbo mais importante para a tradição de Israel é escutar. Dos 5 sentidos corporais, é a escuta. Escuta, Israel. Escuta, Israel. Você tem no livro de Êxodo, no livro de Números, os Salmos, ou ouve, Israel. Então, é uma tradição da palavra, né? A gente mesmo fala, em hebraico é dabar, em grego é logos. Né? No princípio era o verbo, outra tradução possível, no princípio era a palavra. A palavra estava com Deus, a palavra era Deus. Deus é palavra. Né? Prólogo do Evangelho de João, verso 3. Olha que loucura. Deus disse, faça-se e fez-se. E viu que tudo era bom. Então, até no relato dos 6 dias da criação e no descanso do 7º, Deus primeiro diz, aí depois ele vê que é bom. Ou outra tradução possível, ele vê que é belo. Então, primeiro diz, depois vê. Então, há uma certa primazia no universo judaico-cristão bíblico do sentido da audição. E nós vimos aqui a riqueza desse sentido. Escuta como ausculta, obediência como inclinação dos ouvidos, né? Não como subserviência, e assim por diante. Só que hoje entra em jogo um verbo que é realmente muito importante nas culturas ocidentais. E não é à toa que ele vai falar tanto desse verbo. Porque o verbo ver, em grego,
é teoria. Teoria, em latim, é contemplatio, contemplação. Então, a gente tem uma tradição muito rica, que vem dos gregos, passa pela Roma Antiga, mas o cristianismo vai se apropriar demais, mas demais, que é a tradição contemplativa. E essa palavra ela é muito importante nos monastérios cristãos, por exemplo, depois do século IV da era cristã. Vida contemplativa é a expressão que se usa, que é uma expressão dos gregos, que vai ser apropriada e metamorfoseada. Vita contemplativa, em latim. Bios theorektikos, em grego. Essa vida de contemplação. A pergunta é bem básica: o que é contemplar? O que significa essa palavra? O que significa esse negócio de contemplação? O que está em jogo quando nós contemplamos? É claro que, se vocês derem uma olhada no conjunto de textos que ele escreve nesse final de capítulo, ele vai pluralizar essa experiência contemplativa bastante. E vai falar várias vezes a expressão contemplação mesmo. Literalmente, ele vai usar várias vezes. Mas tem algumas coisas que orientam a fala dele que eu gostaria de deixar claro para a gente costurar os textos. Primeiro, essa expressão, contemplação, ela não ela não significa a mesma coisa que o verbo olhar. Entende? Que a gente fala assim, e aí, deu uma olhada lá no meu e-mail? Aí a gente responde, dei uma olhada, recebi. Dar uma olhada não significa nada. No fundo, a gente teria que levar a sério isso. Então, quando a gente fala assim, você viu fulano, ele está na rua? Aí você fala assim, estava no bar da esquina. Você pode ver sem contemplar. O que está em jogo na experiência da contemplação é muito próximo do que no nosso português brasileiro nós chamamos de enxergar. Enxergar. Porque enxergar ele tem muito a ver com capacidade de você discernir o que está sendo visto. Acolher o significado daquilo que está aparecendo, se revelando. E, portanto, sendo apreendido. E ele vai colocar alguns... Peraí, parou aqui, travou, voltou. Ele vai colocar aqui alguns obstáculos para a nossa contemplação. Já mais para o final do texto, ele coloca um que é bem fácil pegar. Vocês estão parando toda hora para mim, agora voltaram. Agora voltaram. Então, de costumes das sociedades tecnocráticas. É o fato de que a nossa relação com as coisas ela é orientada pela pressa. É fácil perceber isso. É só a gente pensar quando o mercado de fast food começou a crescer no mundo. Mercado de fast food. Eu estava conversando com uma menina que é prostituta e a gente percebe como que a prostituição se tornou fast food. A prostituição. Ela estava falando como é que era a rotina dos lugares que ela trabalhou, e você notava que existiam promoções que eram feitas por cada 10 minutos de ato sexual. Então, ela leva um relógio, literal isso, não tô inventando, ela leva um relógio e tem um cronômetro. E ela pergunta para o cliente, quanto tempo você vai querer? E tem uma tabela, 30 até 1h30. 1h30 é o máximo do programa daquela casa lá que ela trabalha. Então, subindo lá. E aí o cliente fala assim, eu quero 20 minutos. E aí o que faz ela? Ela cronometra.
Voltou? Voltou? Voltou. Qualquer coisa me avisem aqui. Não sei o que houve. Acabei de dar uma aula, estava tranquilo. Mas ela cronometra e ela me disse que fica literalmente olhando de tempos em tempos o relógio. Tempos e tempos o relógio. Olha, quando o meu avô, que já faleceu há um ano e pouco, quando o meu avô falava para mim das aventuras sexuais dele, adolescente, ele não conhecia a contabilidade cronológica de um programa com uma prostituta. Ele não conhecia isso. Eu soube dessa história por ela, pela menina. Acho que o nome de guerra dela é Pimenta, se não me falha a memória. E enfim, um artigo que tem na internet sobre isso. E o artigo era o sexo como fast food. Era o conteúdo dele, o título é um pouquinho diferente. E eles têm uma expressão agora em inglês para você falar desse tipo de prática sexual que é comparável ao fast food que você come. E como, por exemplo, o drive-thru, que você passa e você tem cronologicamente um tempo de 1 minuto e meio, para você fazer o pedido e a comida chegar nas suas mãos. Então, você tem a mesma relação. Então, o que esse autor está dizendo é que nós estamos num mundo que dificilmente tem espaço para contemplação. Porque a contemplação, ela pressupõe a demora do olhar. Ela pressupõe o direito à lentidão. A grandeza da espera, que é uma das coisas que ele cita de um cineasta italiano, Fellini, que adorava marcava lá um encontro com alguém, tipo, vamos almoçar? Vamos, que horas? 12:30. Aí o Fellini chegava 1 hora e pouco antes e ficava passeando ao redor do lugar que você marcou. As pessoas, você se encontrava com ele e falou, Fellini, tá fazendo aí? Tô esperando. Mas por que você não me encontrou? Tô aqui te esperando também. Por que você não bateu aqui na porta de casa? Por que você não entrou no restaurante? E ele fala assim, por causa do direito, da grandeza de esperar. Ele cultivava a espera. A espera para ele era um programa um programa diário, né? Cara, não preciso falar nada que se a gente esperar 1h30, a gente já saca uma arma, né? E já quer matar, fuzilar uma população, né? É isso. Então, esse autor está lidando com esse problema. Espiritualidade tem, no sentido da visão, a possibilidade da contemplação. Então, ele está utilizando o sentido do verbo ver, que todo mundo aqui conhece, porque vê, e está tentando dar um passo a mais para falar sobre a experiência da contemplação. E o caráter transformador das contemplações, que não é um ver nada, não é algo obtuso, pelo contrário. Aliás, a palavra grega para contemplação, que é teoria, ela vem de 2 outras palavras, que significa mais ou menos isso, que significa aprender a divindade. Teion horao, que é uma relação de penetração na divindade. De certa maneira, é isso que está em jogo para ele. A experiência de você penetrar. E acolher a presença sagrada, ou do sagrado nas coisas. Então, inicialmente, ele coloca como texto de abertura os capítulos 15 e 12 do livro de Gênesis. E a interpretação dele é bem legal. Ele está dizendo aquele verso muito clássico de Deus a Abraão, que diz, levanta os teus olhos para o céu e conta as estrelas. As estrelas do firmamento, depende da tradução. Aqui ele só bota as estrelas. E ele faz uma observação interessante. Deus vai chamar um camarada para se tornar nômade. É isso que é Abraão. Né? O nomadismo da fé. É uma espiritualidade nômade. Para que ele chega e fala assim, ó, meu amigo, olha as estrelas do céu.
conta. Por que ele faz isso? Por que isso é condição do protagonismo de Abraão numa história que é a história de fundação de um povo, que, segundo os judeus, só é fundado de fato por Moisés, mas são os primórdios da fundação da história de um povo. Por quê? Qual é a sacada do autor, né, do Tolentino? O que ele tem interessa? Ele interessa o seguinte, que quando Deus exige que se olhe para o alto, e portanto para o céu, para as estrelas, o que Deus exige de qualquer caminho de espiritualidade é a perversão, a transgressão do nosso olhar. É a transgressão do olhar. Ele reconta um milagre de Jesus, que vocês conhecem, do cego, que Jesus tem que pegar terra, fazer lama, ele cospe, e 2 vezes ele coloca a lama e coloca as mãos nos olhos. A primeira vez ele pergunta para o cara, e aí, o que você vê? E ele fala assim, que ele vê pessoas, seres humanos, como se fossem árvores. E aí, de novo, o que você vê? Aí ele diz que agora ele vê seres humanos, de fato. Ele faz várias observações nessa passagem de Jesus. De novo aqui para mim. Voltou. Uma das observações que ele faz me parece bem importante. É que Jesus se interessa em colocar cuspe com lama nos olhos, porque Jesus se interessa que o outro veja, e veja de fato, honestamente, o que se lhe aparece, o que se lhe apresenta. E que a grandeza desse homem, esse ex-cego, é que na passagem da ausência de visão para a plena visão, ele é honesto em dizer, eu vejo as coisas sombreadas, eu não vejo plenamente. E o que o Tolentino, o que ele comenta, é que Jesus tem interesse em que a gente seja honesto a tal ponto que ele possa atuar em nós, para que a gente veja para além da cegueira, e veja com nitidez, e não com obstáculos. O que ele diz a Abraão é que a exigência de Deus é que ele olhe para um outro lugar e, portanto, de um outro modo. Ou seja, Abraão só sai do lugar e só começa um projeto de nomadismo, uma fé radicalmente nômade. Que é isso, que essa é a grandeza de Abraão. Não interessa qual é a terra santa que ele chega, o que interessa é que Deus exige que ele caminhe. Então, a grandeza de Abraão é diretamente proporcional à escuta que ele exerce. Olhar para o alto e ver o que não se via e olhar de outro modo. Então, a primeira questão é que a espiritualidade ela tem a ver com transgressão dos modos de ver. Transgressão dos modos de ver. Se a gente levar a sério o que ele está dizendo, ele diz isso mais à frente. Aliás, daqui a pouco ele vai falar no segundo texto. É facílimo ver isso. Nós nos acostumamos com o discurso, o discurso religioso cristão. E a gente acredita que isso nos alimenta. Para a maior parte aqui da gente, é isso mesmo, e nos alimenta. E muita gente que acha que é ameaça olhar de outro modo através de outros discursos. Tem gente que acha que isso ameaça. Tem gente que acha que isso aniquila, isso viola, isso violenta, isso agride. Mas como assim, cara? A primeira coisa que Deus faz com o maior dos patriarcas, aliás, maior não, o primeiro grande, que é Abraão, que está na árvore genealógica de Jesus, no Evangelho de Mateus, a primeira coisa que ele fala, que ele exige, é que ele olhe para um outro lugar e que ele olhe de outro modo. É isso que ele vai dizer. É isso, exatamente isso que ele vai dizer. Portanto, não existe espiritualidade sem transgressão de olhar. Não existe.
Não existe espiritualidade que não supere cegueiras. Não existe isso. Sabe o que geralmente a gente faz nas reuniões religiosas? A gente se espanta com as mesmas narrativas, só que elas são ditas de outro modo. E quase nunca essa novidade nos faz ver de outro modo de fato. Quase nunca tem um cuspe com lama na nossa cara e que fala pra gente continuar. Alexandre, e aí o que você vê? Eu vejo uns caras aí, parecem árvores. E agora, o que você vê? Agora eu vejo os caras. Então você tá vendo. Sabe, a gente se adapta. E se acostuma com o rame-rame de ver novamente o que já foi visto. Não é ter novos olhares, é ver novamente o que já foi visto. Os nossos olhares são narcisistas, eles dizem isso lá na frente. Nossos olhares são narcisistas. A gente vê o que já foi visto. E tem prazer de novo em ver o já visto. Sabe? Eu, particularmente, eu tenho meu maior pecado é o outro lado. É porque eu quero sempre ver coisas que eu não vi. E às vezes eu não paro para ter mais paciência com as coisas que eu já vi. E eu tenho que contemplá-las mais. Então, eu estou sempre querendo ler em alguns lugares, entender e fazer a experiência daquilo. Às vezes, o meu problema é o contrário. Ontem eu fui visitar essa pessoa, muito querida, por sinal, e ela se converteu a uma igreja que eu conheço. Aliás, até relativamente perto de onde eu moro. Ela se converteu a essa igreja. Ela era católica, se converteu. E eu sempre, de um tempo para cá, eu tenho muitas dúvidas dos olhares que nascem de algumas narrativas de pessoas que se encontraram com Jesus. Porque o que vem desse encontro é geralmente o que a gente já espera. Vem uma experiência emocional muito intensa, uma renovação da forma de falar sobre as coisas, os discursos mudam, mas vem um moralismo muito grande, vem juízos muito pesados, vem discriminações muito sérias. Só que essa pessoa estava lá, quase morreu. Eu estava lá visitando. E o marido dela e o filho dela têm uma excelente relação comigo. Mas depois que ela se converteu, ela achou que eu era um pouquinho fora da caixa lá dela. E eu, tranquilamente, acho, mas que ela estava doente, eu falei, não vou respeitar esse juízo não, vou lá dar um beijo nela. E fui literalmente dar um beijo. E aí segurei a mão dela, no final falei assim, vamos fazer uma oração, você ora e eu completo. Vamos pedir pela sua vida, pela minha, pelo seu filho, seu marido. Você tá no caminho de resgate da sua saúde e tal. Beleza. Aí ela fez uma oração bonita, bem bonita. E aí, no final, eu completei a oração brevemente, assim, dei um abração nela. Aí ela falou assim para mim, você não tá levando o meu marido pro lugar errado, não, hein? Qual era o lugar errado? Ela achou que eu ia levar ele para o terreiro, para não sei aonde, para Vila Mimosa. Ela acha tudo isso uma maluquice. E aí eu cheguei para ela e falei assim, ela é professora de corte, né? Ela é cabeleireira, tem salão e tal. Eu disse assim para ela, fulana, a gente está começando um trabalho lá na Vila Mimosa. Ao invés de você ver prostitutas, as mesmas que o livro de Levítico, o livro de Deuteronômio viam, será que você não pode ver pessoas que estão ali precisando do seu corte de cabelo? Você não iria lá? Você iria lá? E aí, cara, acho que ela se sentiu assim mal. E ela viu minha visita, né? E aí ela falou assim, ó, pode botar o meu nome. Eu vou lá cortar o cabelo delas. E eu saí de lá, e aí falei com a Rosana, assim, falei, pô, fulana, contei a história. Hoje, preparando esse encontro nosso, eu repensei essa história de outra maneira. E a maneira seria o seguinte, ela tem lá o olhar dela, ela tem lá o olhar que ela recebe de um conjunto de crenças que são próprias das nossas tradições religiosas. Mas ver aquelas mulheres, para além da prostituta que tem que ser apedrejada, isso é outra coisa. Ver o nome para além da prostituta, isso é outra coisa. Sabe? Isso é outra coisa. É olhar para o alto. É fazer como Abraão. É escutar Deus falando, olha para cima, porra. Para de palhaçada. Só olha para essa merda desses códigos. Esses códigos não dizem nada.
Você não está vendo nada de divino no outro, de sagrado, você não está vendo o outro. Você está vendo prostituta e lixo. Primeiro, quem disse que ser prostituta é ser lixo? E outra coisa, como é que você não vê que tem alguém muito mais nobre do que essa condição profissional, que na nossa moral, ela é uma coisa extremamente estúpida, sem sentido, pecaminosa e assim por diante. Como assim? Ou seja, o Deus que se revela em Abraão é o Deus que chega e fala, olha para o lado, não olha mais para o lado, olha para cima. E aí caminha, meu amigo. Você só olha através dos mesmos horizontes. Nada transgride seu olhar. Eternamente você gozando, porque os discursos reforçam o que você já viu. Isso é narcisismo, meu amigo. É Narciso olhando para si, sabe, refletindo, né, na água do rio. É só isso. E vai morrer afogada. É isso que eu falaria para essas pessoas hoje. Vai morrer afogado. Pode ter a experiência que quiser de Jesus. Vai morrer igual o Narciso afogado. Vai morrer. Porque nada transgride esse olhar. Você não contempla nada que seja diferente do velho olhar obtuso que já fez você conhecer o mundo através dele. Mas quem disse que o mundo, as coisas, Deus, você, se reduzem a isso? Estava lendo agora o texto de uma feminista negra que foi nos Estados Unidos, discípula do Paulo Freire. Estava relendo para um encontro com juízes e juízes aqui do Rio. E aí essa mulher fala uma coisa bem interessante. Ela fala que as mulheres negras dos Estados Unidos se adaptaram com esse mito da mulher guerreira. Sabe mulher guerreira? Essa mulher que dá conta de tudo, sabe? Aqui no Brasil a gente tem um pouco dessa bobeira, né? Mãe solteira, que sobe a favela, acorda 4 horas da manhã e vai entregar jornal e volta e pega o filho na escola e a criança não é registrada sem pai algum. E pai, e ela é forte, ela é foda, ela é guerreira. O mito da mulher guerreira, sobretudo a mulher negra guerreira. Ela chega e diz assim, esse mito foi inventado depois da abolição da escravatura nos Estados Unidos. Isso reduziu a mulher negra à condição da luta pela sobrevivência. Essa ideia de que viver é lutar, é estar em guerra contínua. E aí ela conta milhares de relatos. Eu posso passar esse texto se vocês quiserem. Chama-se Vivendo de Amor. É um texto lindo. Lindo, lindo, lindo. Eu posso passar ele depois para vocês. Ela chega e coloca o seguinte problema. A formação da subjetividade de uma mulher negra, que tem que estar sempre guerreando, é luta, é guerra, empobrece radicalmente seus afetos. Para fora ela é guerreira, para dentro de si ela é opaca. E aí ela mostra vários exemplos para dizer, essas mulheres elas foram criadas para não se verem dignas de receber amor e dar amor. Num outro texto dela, que eu também posso indicar a vocês, ela vai acrescentar. Ela está parodiando Paulo Freire. Paulo Freire escreveu um livro, né, que é A Educação como Prática da Liberdade. Ela escreveu um texto chamado O Amor como Prática da Liberdade. Ela cita Martin Luther King, é bem legal o texto. E aí ela chega dizendo que a primeira revolução nas mulheres negras que não conhecem uma plena vida afetiva é transgredirem essa opacidade e se verem dignas de serem amadas e de amarem. É transgredirem de tal maneira a sobrevivência que elas possam viver doando e recebendo. Ela usa essa expressão transgredir, se ver. Essa expressão, olha, se enxergar, ter um outro olhar para si, para o outro. É claro que essas mulheres têm que ser guerreiras, porque elas estão num lugar que é bélico. Racismo é uma coisa séria entre mulheres. Com homens já é um problema, com mulheres é um negócio muito, muito pesado. Mulheres negras é muito pesado. Mas como que elas vão guerrear? Se vendo como dignas de serem amadas, de amarem e assim por diante. Então ela coloca esse problema. O nome dela é Bell Hooks. Muito boa essa autora. Mas o que ela está dizendo é que é preciso transgredir o modo de se ver e de ver os outros. Dignos e dignas de serem amadas e de amarem. Esse se ver é importante.
É o que aconteceu com Abraão. E é o que a gente tem que falar, volta e meia, falar, olha, eu não consigo olhar assim, sabe? Eu tenho que transgredir esse olhar. Eu tenho que conhecer essa outra riqueza. Eu não conheço, eu sou formado nessa tradição. Eu não conheci isso, eu desconheço. Eu desconheço. Não sei. Sabe? E fazer a experiência de olhar para cima. E não é só ver coisas novas, é ter novos olhares. É isso que ele vai dizer. É importantíssimo chamar gente num culto de outras tradições religiosas e de cristãs e não cristãs. É muito importante. As pessoas acham que isso aí é achar que a gente é bonzinho. Isso é uma ignorância. É deixar nascer novos olhares. E não é o nível do gostei ou não gostei. É quantos olhares novos essa presença provocou em mim. Quantos olhares novos provocou? Às vezes provoca, mostrando para a gente o quão arraigados nós estamos em pensamentos que são violentos. São violentos. Eu tenho dito isso para muita gente, muita gente. Tem coisas que eu estudo para que eu me sinta mal. Não é porque eu gosto, isso seria um narcisismo. Eu estudo coisas que me fazem mal. Porque me desconstroem, porque mobilizam, porque mexem na finitude dos meus olhares. Não é só isso que ele vai dizer à frente, eu diria mais uma expressão, para completar não, para explicar o que ele vai dizer um pouquinho mais à frente. Antolhos. As tradições criam antolhos. Igrejas criam antolhos. Sabe? E criam mesmo. Quando a Gláucia, que é uma moça muito legal, né? Que é profissional do sexo, falou na IRI, porra, eu fiquei impressionado com a articulação, com a sabedoria de uma prostituta. A espiritualidade, a grandiosidade, e a maneira como ela falava, desafiando, e as mulheres, e comentando no chat aqui, que mulher é essa? Que força, que força. É uma puta falando. Não é uma prostituta que é objeto da minha caridadezinha, não. É uma prostituta que é senhora, é sujeito de liberdade, de experiências, de dignidade, de grandeza. E deixar que essas grandezas nos contaminem, a gente tem que ouvir o que Deus está dizendo. Olha para cima. Senão você não anda. Olha, conta as estrelas. Conta. Agora vai para frente. Agora se movimenta. Sabe? Entendem? Hoje eu estava dando uma aula para pós-graduação, para o mestrado e doutorado da UERJ. Chamei uma aluna minha que é negra. A formação dela inicial é psicologia. Ela está fazendo tese sobre racismo comigo. E teve um problema lá de outros professores que falaram numa outra aula há 3 semanas. E ela se sentiu extremamente mal, violentada. Falou, olha, mas esse discurso aí cobre racismo, bababá. Eu cedi o meu lugar para ela hoje. Falei, olha, não vou dar aula, quem vai dar aula é a Dani. E a Dani, estava o Henrique Vieira, que também é aluno lá. O Henrique Vieira estava lá. A Dani, cara, falou sobre 2 autoras, sobre feminismo negro e sobre racismo. Sem sacanagem, todo mundo, exceto ela e o Henrique, todo mundo branco. Cara, ela deu um show. E ela falou com ternura, com amor. E ela foi mexendo. Cara, e você sentia afetivamente que aquilo está rasgando seus olhares. Que os antolhos estão sendo esgarçados, sabe? Porque a gente não sabe merda nenhuma disso. A gente fala o que a gente ouve nas mídias aí. Ah, o racismo é o camarada deu a banana pro cara negro. Não! O racismo está tão visceralmente presente que você chega numa universidade para dar aula para doutorandas, doutorandos, mestrandos, mestrandas, e tem lá na tela 30 e poucos alunos, tem um homem negro e uma mulher negra. As pessoas todas podem gostar, namorar pessoas negras, não importa. As instituições, a nossa tradição, a nossa história é isso. Eu chamei o Márcio de Jagum, que é babalorixá, professor de Yorubá na UF, é meu aluno doutorado, pedi para ele falar comigo num evento, agora, para pessoas que são pesquisadoras, sobre Exu.
propositalmente. Cara, todo mundo vai ser doutor ali, ou doutora. As pessoas ficaram incomodadas, não sabem nada de Exu. Por que não sabem? Por que ficaram incomodadas? Por causa dos antolhos. A gente tem que sentir a dor desses olhares se rasgando. Ou como disse Nietzsche, quanto mais perspectivas, mais olhos. Quanto mais olhos, mais a realidade brilha. Entende? Quanto mais perspectivas, mais olhos. Quanto mais olhos, mais a realidade brilha. Sabe? Mais a realidade brilha. A gente tem que ter a coragem para deixar os novos olhares nos rasgarem por dentro. Não são agradáveis, porque os nossos olhares são engessados. Eu imagino Abraão indo sacrificar Isaac, como disse Kierkegaard. A angústia daquele homem. A angústia daquele homem. E de repente, Deus diz, olha, sacrifica o animal aí. Cara, a bomba que deve ter sido para aquele homem, já velho, experiente na fé, mas estava experimentando algo que ele nunca experimentou, o inusitado. Você imaginou que olhar surgiu daquele homem depois daquele acontecimento? Imagine vocês pegando filho, filha de vocês, indo com com um facão, amoladão, e vai sacrificar numa pedra, no montezinho, subindo ali o arpoador. Pensem nisso. Deus quer justiça e amor. Pensa agora. Pensa o que acontece conosco depois dessa experiência. O abalo sísmico. É isso que ele está falando. Para contemplar, nossos olhos têm que ser esgarçados. Sabe? Tem que ser transgredidos. Tem que ser transpassados. Tem que ser, sabe? Tem que ser machucados no sentido de algo tem que exigir transformação. E transformações doem. Doem. Quando a gente fala em ressurreição, as pessoas acham que estalou o dedo, o cara morreu na cruz. Aquele que quer me seguir, negue a si mesmo, pegue a sua cruz. Ele vai citar esse texto, aliás, o Tolentino. E segue-me. Cara, a cruz é condição da caminhada. Não é uma página lá na frente, é condição do caminho. Ou seja, a experiência da ressurreição pressupõe o parto. Partos são dolorosos. Eu vi, eu sei disso. Ninguém me contou. Eu vi. Partos são dolorosos. Cara, ai das mulheres se não sentirem aquela dor. Ai das mulheres. É doloroso. E o que vem com ele? O rasgar de uma vida. E o rasgar, quando é parto chamado normal, que eu não sei qual é a normalidade daquilo, é literal aqui, porque rasga mesmo. Eu vi. Ninguém me contou, eu vi lá, rasga. Por mais que o médico vá lá, faça um cortezinho, rasga. Os gritos da mulher, eu me lembro da Rosana. E eu desesperado, querendo dar um tiro no médico, filha da mãe, sacaneando. E ela, cara, de repente, uma alegria, um choro. E por quê? Porque rasgou. Esse cara tá botando isso. Vida contemplativa é olhar transgredido. Contemplação tem a ver com transgressão. Pegaram? Eu acho uma das coisas mais importantes o que ele fala sobre Abraão. Para mim, é uma das coisas mais importantes desse livro. Porque é isso mesmo, Abraão. Ela estava lá, uma vida meio sem saber, tinha uma fé numa divindade, mas não sabia bem como é que é. Depois, daqui a pouco ela chega e manda ele olhar. E agora sai fora. Olhou, sai fora. É isso. Teve a coragem para olhar? Vai ser deslocado. Pode ter certeza. Ou, como disse o Fritjof Capra, sabe o que é o Capra? Um físico moderno, começou a escrever
livros relacionados à espiritualidade, física e tal, ele tem uma expressão que eu gosto dele, que eu li no livro chamado Tal da Física. Ele diz assim: quando se vê de fato algo, não dá para dizer para si e para o universo que nada foi visto, porque agora novos olhos surgiram. Novos olhos surgiram. Viu? Ah, meu amigo, não dá para fugir. Agora você pode falar, pode fingir para si e para o universo, mas novos olhos surgiram. Entendeu? Surgiram. E não quer saber. Segundo, ele coloca o episódio da criação de Adão e Eva, capítulo 3 do livro de Gênesis. E está interessado no olhar da mulher, na Eva ali. Mas ele não está interessado por causa de uma questão de gênero, nada disso, não. O que está em jogo no olhar de Eva em relação à tentação que ela sofre? Ele diz o seguinte, que em comparação com o olhar de Deus, que ao criar viu que tudo era bom, o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, ele era atraente. Ela teve a tentação. E segundo diz a serpente, se eles comerem daquele fruto, eles vão ser como Deus. Como Deus. O que ele diz aqui? O que ele diz é o seguinte. A expressão dele é a seguinte. Ó. Este é o grande engano da nossa visão, da visão. Deixamos de olhar a criação por si mesma, em si, e aplicamos-lhe finalidades das quais nós mesmos somos o centro. Nem nos damos conta até que ponto a pretensão de nos constituirmos como medida de todas as coisas nos bloqueia o olhar. Nos bloqueia o olhar. Em seguida, ele vai dizer por que bloqueia o olhar. Adão e Eva comem do fruto, e o que acontece com eles? Eles, ao se verem nus, se tapam. Então, ele vai fazer um jogo aqui que é bem interessante para dizer o seguinte. Adão e Eva comem e eles têm uma pretensão de ver as coisas como Deus as via. Em outras palavras, eles tinham a pretensão de ver de outro modo, que não o modo humano de ver as coisas. É isso que, no fundo, ele está defendendo. Mas Deus, quando viu as coisas que ele mesmo criou, ele viu que elas eram belas e boas. E acabou, era só isso. E viu que era bom, e viu que era belo, mesma coisa. E o que ela quer quando ela quer um outro olhar? Então, o que ele vai interpretar é dizendo o seguinte, é que há modos da gente obstaculizar o olhar. Vamos interpretar melhor, eu acho, o que ele está querendo dizer, com palavras que parecem mais nossas aqui. O que ele está dizendo é o seguinte, Adão e Eva quiseram ver, mas ver de uma maneira estranha. Porque essa visão ia torná-los como Deus. E como é que era Deus para eles? Ver a realidade como Deus a via, para eles, Deus aí é outra coisa. É que Deus, como Criador, ele era a medida das coisas. Mas se nós nos tornarmos as medidas das coisas, nós deixamos de ver as coisas e nós só vemos a nós mesmos e a nós mesmos. Em outras palavras, o grande problema de Adão e Eva é que eles quiseram ver fisicamente as coisas e não ver as coisas por si mesmas. E com isso, eles decaem, de fato decaem. Porque o olhar humano diante das coisas nunca será o olhar que Deus tem diante das coisas. Por mais belas que as coisas sejam para Deus, por mais boas que elas sejam para Deus. Agora, se nós tivermos um olhar que não seja o olhar precário, como ele diz num texto lá na frente, finito, vulnerável, como é que nós olhamos para as coisas? Eu diria o seguinte, para já introduzir o Rubem Alves, que a gente vai começar a ver. Rubem Alves tem um texto da década de 80, chamada Variações sobre a Vida e a Morte. Texto bom pra caramba. Texto muito bom. Rubem Alves, num certo momento do texto, até escrevi uma parte desse texto para o Roberval
um textinho que eu mandei semana passada para ele. O Rubem Alves diz que nosso corpo, ele, no fundo, tem dois grandes sentidos. Ou a gente se relaciona com o mundo, com uma relação de criatividade, inadequação, transgressão, ou seja, a verdade do corpo é heresia, diz ele. Inadaptação, criação. Ou a gente se relaciona com o mundo e com as coisas meramente se adaptando. Se adaptando. Só que ele diz uma coisa, que as instituições, sobretudo religiosas, os discursos científicos e teológicos, eles, como eles congelam a realidade, tiram da gente possibilidades de ver novas coisas no mundo. Portanto, a ortodoxia é uma violência, porque tira da nossa corporeidade novas maneiras de ver, mesmo que esse ver esteja ligado à nossa maneira de criar coisas novas no mundo, as utopias, as esperanças, que vê através do mundo, mas não se reduz ao mundo e, portanto, cria coisas novas. Então, o que o Rubem Alves diz nesse texto é que as ortodoxias formam olhares obtusos. E o que ele vai dizer, agora vem o que eu gostaria de acrescentar ao texto do Tolentino, é que, por incrível que pareça, olhares obtusos são olhares controladores. Sabe? Olhares obtusos são olhares controladores. Se o mundo tem como medida o meu olhar, então eu domino o mundo. O que ele diz de Eva aqui é exatamente isso. Eva quis ter um olhar que era o olhar que coloca a própria Eva como medida de todas as coisas. E o que é próprio do ser humano é nunca ser medida de porra nenhuma. Nós somos medidos pelas relações, nós não somos medidas das relações. Ele está dizendo algo muito próximo do Rubem Alves. E por isso que é preciso uma deseducação dos nossos olhares. É preciso deseducá-los. Porque a maior parte das vezes eles têm a pretensão de controle. De dizer de antemão o que é, o que não é. De proibir novos olhares. De inviabilizar novas formas das coisas aparecerem para a gente. Não é assim. E esse é o exercício difícil da espiritualidade. É não querer ter o olhar de Adão e Eva. Não quererem, para usar uma outra expressão que ele não usa, não querer ser Deus. Ninguém quer Deus, cara. A gente pode ter algo semelhante a Deus, olhar e ver que tudo é bom, tudo é belo. Mas para isso a gente não pode deixar de ser humano, ser finito, ser vulnerável, ter olhares que fracassam. Sabe? Que são limitadíssimos. E reaprender olhares. Deixar eclodir novos olhos. Não um, não dois, são milhares. Entende? O Rubem Alves está certo. Como disse lá no texto que eu reproduzi para o Roberval, né? Quem tem a verdade acende fogueiras, sabe? Quem tem o olhar acende fogueiras. Quem tem o olhar acende fogueiras. Quem diz que só um tipo de olhar é possível, acende fogueiras. Volta e meia vem outros olhares e relativizam esse. Aí esse vai lá e não suporta, não sustenta e mata, em nome do controle. Sabe, toda fogueira é acendida assim. É isso que o Rubem Alves diz. Entende? Ou seja, no fundo, eu diria, se eu estivesse escrevendo um artigo, um livro, e citasse assim, essa parte desse livro, eu interpretaria um pouquinho mais, dizendo assim, no fundo, o Deus que Adão e Eva desejaram, à medida que a serpente falou que se eles comessem lá do fruto, iria abrir-se-lhes os olhos e eles veriam como Deus. Ou seja, tem a abertura de novos olhos. Mas que olhar é esse que eu quero ser Deus? Mas que Deus é esse que eu queria olhar conforme ele?
Sabe, é esse Deus da nossa tradição que tudo vê e vê perfeitamente, tal, e tal. A gente não suporta a relatividade dos olhares, a finitude dos olhares. A gente quer que se abra em nós um olhar que dá conta de tudo e não dá. Me desculpem, a espiritualidade não é para dar conta de tudo. A espiritualidade não tem a ver com perfeição. Aliás, a única perfeição que eu acredito que leve a sério, eu acho que esse livro fala lá na frente, já terminando, ele fala sobre a imperfeição como algo extremamente importante, que a santidade não é o contrário da imperfeição, não é retificação e assim por diante. Mas o que eu diria é que a espiritualidade ela não tem como finalidade de tornar a gente perfeito, a não ser que a perfeição seja aquela de Jesus. Quando ele diz que devemos ser perfeitos e perfeitas como o Pai Celeste o é. E aí ele diz qual é a perfeição de Deus. É muito doido. Faz chover para justos e injustos. Essa é a perfeição de Deus. Eu quero ver a gente ser perfeita assim. Sem maniqueísmos, sem bem contra o mal. Ou na fala de Jesus, não separando o joio do trigo. Porque não compete a gente. Sendo como a chuva que chove para bons e maus, justos e injustos. Eu quero ver a gente ser perfeita assim. Perfeição sem exclusão da totalidade da vida, inclusive maldade e injustiça. Quero ver a gente ser capaz de brilhar como o sol, que vai atingir justos e injustos. É isso que eu quero ver. Agora, botou perfeição moral, acabou essa lógica de Jesus. Entende? Querer separar joio do trigo e só ver joio, ou só ver trigo, tá de sacanagem. Não tem nada a ver com Jesus, não. Eu diria que isso não tem nada a ver com espiritualidade nenhuma. Entenderam? A gente tem que ser capaz de sentar numa roda de conversa interreligiosa e ouvir aquilo tudo e flexibilizar os olhares, abrir perspectivas e falar, caramba, como eu desconhecia. Só uma vida muito fraca acha que ela perde o caminho porque ouve vozes dissonantes, né? Só uma vida muito fraca. Ela perde o caminho porque ouviu vozes dissonantes. Pô, eu só afirmo o meu caminho ouvindo pluralidade, porque vai alargando, vai me libertando de mim. Da minha igreja, sabe, dos livrinhos que eu li, vai me libertando. Vai me libertando. Quando eu descobri a quantidade de prostitutas que tem a Bíblia, como Deus atuou no livro de Josué por meio de Raabe. Eu não descobri isso que eu li, não, porque eu já tinha lido. Eu descobri isso lendo a Bíblia, né? Eu descobri isso muito tempo depois, lendo um livro. E eu contei essa história no passado aqui, eu estava na Paraíba e dei várias palestras lá no Carnaval, 2012, não, 11. E um movimento de prostitutas. Eu participei de um encontro lá e tinha uma mulher falando lá das coisas e tinha um grupo de evangélicos, sabe? Arrebentando, só julgando, com esses olhares toscos, violentos, fascistoides. E aí começa a moralizar o movimento dessas mulheres. E essa mulher pega a mulher mais velha, uma prostituta mais velha, não sei se era líder do movimento, mas uma das lideranças, pega o microfone e manda essa pessoa calar a boca e respeitá-las. Porque se Jesus foi filho de prostitutas, Raabe e Tamar, então ela e as outras eram a voz de Jesus. A voz deles, já que eles se diziam filhos de Jesus. Tá certa, e abriu meus olhos, sabe? Eu não tenho que ir lá somente para converter essas mulheres ou dizer o que elas devem aprender. Eu tenho que aprender com elas. Talvez elas tenham alguma coisa a aprender também no meu caminho, mas eu tenho que aprender porque tem olhares que tem que nascer em mim. Essa sexofobia cristã tem que ser desmoronada em mim. O camarada é corrupto dentro de uma igreja, desvia dinheiro pra cacete.
Porra, ele é racista, homofóbico. Mas, porra, se ele não for nada disso e pegaram ele se masturbando no banheiro, aí pegou um negócio sério. Ou se ele transou antes do casamento, aí o negócio é muito mais sério. Entende? As prostitutas abrem meus olhos. Foi assim que elas fizeram lá em 2011. Essa é a segunda coisa que eu quero destacar. A terceira coisa é que ele destaca um dos elementos centrais da tradição judaica em relação à visão. Usa o texto de Êxodo, capítulo 3. Deus chega e diz para Moisés: eu vi o sofrimento do meu povo. Cara, ele coloca um elemento central nesse ver. Ele coloca a ideia de que o olhar divino é da não indiferença. Na tradição judaica, Deus nunca é indiferente. Não existe essa bobeira. Deus sempre toma partido. Na Bíblia, Deus nunca é neutro. Como diz o Racionais MCs, grupo de rap nacional, uma música genial. Ele diz lá: Deus protege os ricos, mas olha os que estão no gueto. Olha os que estão no gueto. Mas não é olhar porque ele está que nem um cientista olhando de fora. É um olhar, cara, que toma partido. Eu vi o sofrimento do meu povo, o que eu vou fazer? Eu vou abrir essa merda desse mar, vocês vão passar essa merda. Acabou o faraó. São 430 anos de opressão, é isso? Acabou. A não indiferença do olhar diante do sofrimento. Em outras palavras, ver o sofrimento não é gozá-lo. O olhar de Deus nunca é sádico. O olhar de Deus nunca é sádico. E ele não vai falar essa palavra, mas ele está pensando nessa questão. Que o nosso sofrimento, ele nunca é só nosso. E é importante o não sadismo de Deus, porque se o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, de Jesus de Nazaré, né, se o Deus da tradição judaica, cristã e muçulmana, ele, ao ver, ele se envolve, se ele não tem nenhuma pegada, nenhuma tendência que seja sádica. Isso significa que não vale para Deus a lógica do bem feito. Sabe? Aconteceu isso na vida. E aí você atribui a Deus o castigo que os juízes atribuem aos réus. Eu diria que a gente tem que acabar com essa visão judicial de Deus. A gente tem que acabar. Ela tem na Bíblia? Tem, mas também tem isso na Bíblia. Acabei de citar outra coisa que a gente geralmente não fala. E ela não é a visão de Jesus. A visão de Jesus é essa. Viu o sofredor, sofre com, e intervém e ajuda. É a compaixão na sua radicalidade. Entende? A Bíblia tem muito joio. Vamos não esquecer isso, não. E dificilmente a gente consegue entender a justiça de Deus com o sadismo das nossas interpretações. Sabe, tá aí essa merda desse país aí. Uma porrada de evangélico aí interpretando isso sadicamente. E falando que a justiça de Deus com o quê? Com mais de 350 mil pessoas e famílias envolvidas, tudo subnotificado. Todas as pandemias têm subnotificações. A nossa, nem o Ministério da Saúde, ele se dá o trabalho de divulgar. É um grupo de empresas de comunicação. Nem esses números são confiáveis. Mas tem pessoas que estão sadicamente interpretando isso com justiça de Deus. A justiça de Deus, ela é diretamente proporcional a um olhar que toma partido do sofrimento.
contra a injustiça dos sofrimentos. Entende? Isso é importantíssimo para a nossa espiritualidade. É que a nossa tradição cultural, ela rapidamente conectou crime, culpa e castigo. Fez A, transgrediu a lei. Culpado, castigo. A gente viu isso em Santo Agostinho, ano passado. Me desculpem, assim. Se for isso, e se a gente alimentar a nossa espiritualidade aí, a única coisa que a gente vai fazer é alimentar sadomasoquismo. Só. Aconteceu alguma coisa que eu considero ruim, estou sofrendo. Aí eu faço a pergunta, o que fiz para merecer? Pô, essa é a mentalidade. Isso é um masoquismo. Teologicamente justificado. Entendeu? Teologicamente justificado. As pessoas aplaudem. E o que é interessante é que elas se acostumam e começam a gostar. Se tirar isso delas, tira os antolhos. E se tirar os antolhos, elas ficam cegas, porque elas não conseguem ver fora disso. Se você apresentar outra possibilidade, olha só, galera, Deus está cagando e andando para isso. Deus, ele vê o sofrimento e se compadece. Só. Não fica jogando sal na ferida do outro. Só para ver arder e ficar rindo, sabe? Entende? As pessoas são malucas, né? E começam a se adaptar a isso. E aí, sadicamente, interpretam pandemia dessa maneira. Que isso, cara? Outro dia eu vi um vídeo que era alguma coisa contra o STF. Estou dizendo que eu seja muito a favor dos juízes e juízes que estão lá, não. Tem uns que eu, porra, não tem nenhum apreço. Mas vai lá. Eu tava vendo, cara, e aí um deles ficou doente, teve Covid e tal. Cara, a quantidade de evangélicos e evangélicas dizendo que isso era pelo que eles fizeram contra Deus. A morte da Marielle. Tem um vídeo, o último vídeo da Marielle, foi a última palestra que ela deu, no momento antes de ser assassinada. Tinha, não sei se pegaram outro, 59 segundos. 59 segundos. Embaixo, eu vi esse vídeo porque eu ganhei uma homenagem do Pedro II no dia na semana da morte dela. E eu ia fazer, eu fui patrono das turmas, eu ia falar, fazer um discurso, e a morte, ela frequentava várias vezes o Pedro II, então a gente conhecia ela lá. Então era uma pessoa que era conhecida das pessoas, então estava todo mundo mal. Foi um lugar assim que a morte dela bateu como se fosse um tiro, assim, uma rajada de tiro nos alunos e nos professores e tal. E aí eu pensei, cara, o que eu vou falar? E todo mundo falou de Marielle. Eu falei, eu ia fazer o discurso, que era o discurso que tinha mais tempo. Eu falei, pô, vou ter que tocar nisso, mas eu queria tocar. E falei, vou ver o vídeo dela. Aí eu ouvi o vídeo, anotei algumas falas dela muito bonitas, por sinal. Representatividade da mulher negra, representatividade de mulheres negras de terreiro. Podem ver lá. Aí eu estou anotando. Embaixo tem as falas, os comentários. Todos os comentários que eu li naquele dia, depois eu li outros, mas todos, era amaldiçoando a Marielle. A quase todos tinha Deus no meio. Cara, o Boechat morreu porque ele teve um problema com o Malafaia. As pessoas tomaram as dores do Malafaia e disseram que foi vingança de Deus porque mexeu com o eleito. Porra! Me desculpem, tá gravando isso aí, né? Vai ficar pros anais da história. Eu ia falar outra merda. Mas só falando uma porra mesmo. Que é isso, cara? Me desculpa, de onde veio isso? Isso vem da estrutura sadomaso da religiosidade cristã. A gente precisa fazer urgentemente uma psicanálise institucional e teológica. Em saber que é a nossa estrutura sadomasoquista que veicula essas interpretações. E que só consegue ver crime, culpa e castigo.
não consegue enxergar o sofrimento e ver oportunidade de misericórdia. Sabe, é que nem aqueles discursos de igrejas ditas históricas no Brasil. Tudo, me desculpa, mas tudo muito ruim. Péssima formação desses pastores. Péssima e violenta formação. Que a pessoa morre, está no cemitério, né? O cara morreu. Aí chama lá o pastor da igreja. Igreja histórica. Histórica, então o camarada fez um seminário lá, qualquer que seja, tá? Aí a pessoa usa aquilo ali como um palco para conversão dos familiares. E quando conhece a história do morto, faz um comentário. Se era da igreja, aceitou Jesus. Se não era, eu tenho um amigo que foi pastor comigo há mais de 20 anos. Em 2019, ele resolveu se distanciar. Virou bolsonarista. Aí a gente se distanciou. E a gente é amigo. Não entendo. Bolsonaro, mais de 20 anos de amizade. Não consigo entender. E é um cara doce, generoso pra caramba e tal. Aí a eleição destruiu tudo. Aí, moral da história, o genro dele é pastor da Igreja Batista, não sei agora de onde. Morreu um cara, que era um cara, não sei se era Rocha Miranda, não sei qual era o bairro, um cara que vivia bebendo num bar ali perto da casa deles e tal. Morreu um cara. A família pediu para eles celebrarem. Esse meu amigo foi pastor batista, naquela época foi lá. E o cunhado foi falar no enterro. Qual foi a fala do cunhado? Que aquele homem cansou de ser avisado que ele tinha que aceitar Jesus. E aí? Não aceitou. Então, que a família agora olhasse para o morto e visse se não é o tempo de aceitar Jesus. Porque se amanhã alguém morrer, poderá ter o mesmo futuro do que ele, do que o dele. Entende? Isso é uma lógica sadomasoquista, isso é violência. A pergunta é, como se manifesta o olhar divino? Ele está respondendo na não neutralidade diante do sofrimento. Na não neutralidade. Eu vi o sofrimento do meu povo. E atuo porque não concordo com a preservação do sofrimento que nasce das injustiças. Entenderam? O olhar que contempla é o que compadece. Não há neutralidade no olhar. Viu o gemido, sentiu a dor do povo. Mas isso que a gente tem que fazer, isso é coisa séria pra gente, é exercício de espiritualidade. Começou a ouvir essas interpretações, mandar pro... Não, esse cara que tá gravando, já ia falar coisas bem pesadas. Mas mandar as favas dá pra falar, as favas. Sabe? É neutralizar em nós o poder corrosivo dessa lógica culpabilizadora e violenta. É tirar de nós o olhar sadomasoquista que atravessam essas interpretações. E não querer e renunciar, se nutrir dessas merdas, porque isso é uma merda. Tá na Bíblia. Porra, tá na Bíblia, eu vou te falar quanta coisa tá na Bíblia. Homem que não usa barba deve ser apedrejado, só o Eurico ficaria aqui. Eu já entendi por que o Papai Noel usa essa barba, agora eu tô entendendo. É porque não quer ser apedrejado. Não é isso, o Eurico tem medo de ser apedrejado. Entendeu? Não pode comer crustáceo, senão tem que morrer. Aí, tá na Bíblia. Tudo está na Bíblia. Mulher menstruada tem que ficar até 6 horas dentro do quarto. Se tocar na parede, ela tem que ficar 7 dias presa em casa. Cara, tá na Bíblia. Tá tudo isso na Bíblia. Você tem um boi, ele fugiu da tua casinha, entrou no vizinho, ele fica com o boi e ainda te mata. Caraca, é tá na Bíblia. Cara.
Tudo isso está na Bíblia. E às vezes está escrito lá, palavra do Senhor. Entendeu? Palavra do Senhor. Vamos seguir a risca, vamos seguir isso também. A galera gosta de moralismo? Então vamos colocar as mulheres menstruadas. Aí vamos rever isso aí. Está na Bíblia. Todo mundo de barbão, todo mundo barbudo. É o bonde do barbão. Não pode entrar na igreja sem barba. Sabe? É isso aí. Mas aí a pessoa está preocupada com um versinho que diz: se um homem se deitar com outro homem como deita-se com uma mulher, isso é abominável. Né? Mas leia o resto. Tudo isso que eu falei está lá. Mas aí se preocupa com o cara que deitou com outro cara. Porra, mas se a gente for literal também, né? E se ele fizer sexo de em pé? Em pé. Não é, deitou. Então pode. Em pé pode. De joelho também. Entende? Você vai ficar nessas babaquices. Para legitimar a nossa pífia estrutura afetiva sadomasoquista. Como disse o Leonardo Boff muito bem, na maior parte das nossas interpretações de textos sagrados, tem a nossa face estampada no que dizemos, para justificar quem somos. E aí ele diz: inquisidores veem deuses inquisidores. Santos e místicos veem em Deus santidade mística. A minha pergunta é: que face nós temos quando nós interpretamos a justiça de Deus como vingança e prática sadomasoquista? Essa é a minha pergunta. Por isso que é importante esse texto. É necessário explodir os nossos olhares. É necessário a gente se desadaptar do gozo sádico. Porque tem gozo, a gente vê a pessoa se ferrando e a gente fica... dá um tesão. Se fudeu, viu? Ai, que beleza, que beleza. Ai, viu? Não falei? Sabe? A pessoa se masturba vendo o outro se ferrar. Porque isso é uma masturbação. Eu falei pra ele. Falei? Viu o que eu tinha dito? Sabe? Como assim, cara? Aí a pessoa tá toda destruída. Aí ela, eu sabia que eu fiz merda, eu sabia. Ela começa a gostar da sua aniquilação. Ela começa a ser amiga da sua culpa. Ela começa a se sentir bem estando mal. O ser humano é um bicho estranho. Ele se sente bem se fudendo na vida. Lacan disse isso, a gente goza na merda. A gente se sente bem com masoquismo. Mas a gente está se anulando. Eu estou sentindo prazer, sentindo uma dor. Por quê? Porque Deus está me vendo, ele está vivendo. Pô, mas ele está te vendo, cara. E ele está se sentindo mal com o seu sofrimento. Lembre-se do que ele viu no povo de Israel. Ele não se sentiu bem vendo o sofrimento. Misericórdia eu quero e não sacrifício. Aí você se aniquilando, que ele está gozando, vendo você se aniquilar. Entende? Porra. Eu não tenho outra palavra. Eu fico puto, me desculpa. Eu sei que eu tô errado. Desculpa pelo vídeo aí, que vai ser editado. Mas eu fico puto quando eu vejo isso e ouço isso e me adapto a isso. E volta e meia, isso volta em mim. Eu que tô falando, volta em mim. Alguma coisa aconteceu, eu já fico perguntando, e já vem a noção de maldição. Um Deus que isso, cara. Eu tenho que chegar e falar, para aí, cara. Isso é um produto do meu sadismo, do meu masoquismo. Isso é um produto. Vamos lá. Mais à frente, ele conta uma história. Eu estou pegando trechos que me parecem importantes para a nossa caminhada aqui. Ele pega uma história de uma amiga dele que teve um pai indiferente. O pai era juiz. E um juiz desses, bem chatos e sérios. Então ele era um cara sério e indiferente à filha. Mas ela foi secretária dele uma época da vida dela e tal. Eles tiveram que viajar para uma das ilhas lá, uma das ilhas gregas, e ficaram um tempo fazendo a travessia, né? Isso já tem algum tempo. E aí, quando chega lá,
ele um dia acordou e pede para ela ir lá fora para ver que o sol estava nascendo. Só isso, ver o sol nascendo. E ela diz ao Tolentino que se ele tivesse feito isso mais uma vez com ela, ela teria perdoado tudo. Tudo que ele fez com ela. O que ele fez com ela? Não fez nada com ela. É isso. E por que o Tolentino conta isso? Vou usar a expressão do Rubem Alves. A expressão do Rubem Alves é que quando a gente descobre que as relações humanas valem a pena, nós nos descobrimos conspiradores e conspiradoras. O que significa isso? Conspirar significa inspirar conjuntamente. Co-inspirar. Isso é uma conspiração. Então, o Rubem Alves diz que comunidade é conspiração. É a gente respirar o mesmo ar. Mesmo que a gente esteja em lugares diferentes. Mas a gente está num ambiente comum que a gente construiu conjuntamente. Então, nós somos conspiradores e conspiradoras. Aliás, o Rubem Alves diz que a comunidade são as comunidades de fé, de espiritualidade, que são as comunidades onde a vida está sendo cultivada de fato. Elas são comunidades de conspiração. O que o Tolentino está dizendo é algo muito semelhante. É que, no fundo, nós também somos comunidades de contemplação. Nós vemos conjuntamente. Nós gozamos, nós celebramos prazer em ver ao lado de, ver com. É muito fácil pegar isso. É só perguntar, é só pensar o que o nosso filho, nossa filha, ou alguma criança uma vez, sobrinha, neto, neta, né, quis mostrar para a gente um filme, um desenho, alguma coisa. Ela não quis ver, ela quis co-ver, ela quis ver conjuntamente. É a participação coletiva na contemplação. Mas, né, outro dia antes da pandemia, eu fui ver os Vingadores com meus filhos, né? E aí, minha filha chorou, Tomás quase jogou a pipoca no... Eu gritei, mandei matar o Thanos, Tomás ficou com vergonha de mim, querendo se esconder, só fiz merda, de pipoca para todo lado, refrigerante caiu, e deu uma merda desgraçada. Cara, mas eu não estava ali para ver, ver os Vingadores, né? Eu estava ali para ver qualquer coisa. Cara, que é um ver muito diferente. É você, ao se deparar com aquilo que é comum, aquela tela, você vê o gozo dos dois ao lado, a alegria, sabe? A emoção, e de que aquilo está sendo feito porque a gente está junto. E que não teria a mesma potência se não estivesse estar junto. Então, o que ele quer mostrar nessa parte é lindo. É que contemplar não é algo solitário, é algo também solidário. E que redime passados. A gente aprendeu a ver junto. Tem um filme que é uma história real de um cara casado com uma mulher que morre. Ele foi separado dela e ele morre. Ah, poxa, Odília. Beijos. Que pena. Mas é uma história linda, linda. É um pai que foi casado, ele acho que era fazendeiro nos Estados Unidos e tal, ele se separa e as duas filhas ficam com a esposa. Tempos depois, a esposa morre. Só que teve um problema nas visitas. Teve aí um ínterim aí que ele não conseguia visitar. Mas vai lá, vou contar mais à frente o final. Mas ele adquire a guarda das crianças imediatamente. Só que os avós pedem para ficar com eles, os avós maternos. Peraí, vou de novo. Peraí, voltou. E aí, eles vão para uma briga judicial. E as filhas ficam com ele, as filhas não conhecem o meio rural, ele ensina a cavalgarem e tal, e a mais velha está sempre muito áspera com eles.
com ele, mas sempre julgando o pai. Tipo, você nunca foi nosso pai, você não ia ver a gente, até que acontecem umas coisas no filme que são bonitas, e ele começa a ensinar as crianças a verem um cavalo, a verem um pôr do sol, né? A verem, a conhecerem aquela vida rural. E aí, no final, a filha mais velha descobre que o pai tinha enviado centenas de cartas para elas e que a família não deixava elas conhecerem as cartas, e as cartas voltavam. E aí ela leu algumas cartas, e numa das cartas, a carta fala isso: eu queria que vocês estivessem aqui para a gente acordar de manhã bem cedo e ver o sol surgir. Cara, e quando ela viu que ele queria ensiná-las a ver com ele, ele queria ver com elas, que não é a mesma coisa do que você se adaptar a ver o sol nascer. Cara, o que acontece é algo que essa mulher diz na história. É que a menina mais velha, começa a chorar. E esse choro é a redenção do passado, da história deles. E aí elas chegam ao juiz e dizem que querem ficar com o pai, e elas ficam com o pai. Mas eu me lembro como se fosse hoje, assim, o importante da relação deles é que ele gostava de mostrar as coisas que elas nunca tinham visto. Então, há uma co-contemplação. Essa é a grandeza. A gente está aqui para ver um ao lado do outro, acolher a vida, ver e, de alguma maneira, compartilhar o encantamento. Por isso que a gente está vendo junto. Né? Para já ir terminando, tem muita coisa rica aqui, gostosa. Pô, tem coisas... Vai lá. Ora, tem um momento aqui que ele fala sobre o Zaqueu. E essa parte que é Lucas 19, né? A história do Zaqueu que todo mundo conhecia, um publicano safado. E ele faz uma observação linda. O Zaqueu estava lá, escondido, querendo ver Jesus, e Jesus o viu. E disse: desce aí, maluco. Hoje você vai me receber na sua casa. Preciso ficar lá. E ele coloca a alegria do Zaqueu por ter sido visto. Por ter sido visto. E o que o Zaqueu fala? O Zaqueu fala assim: olha, eu vou pegar metade que eu tenho e vou dar aos pobres. E se eu roubei alguém, porque cobrador de impostos era sinônimo de ladrão na época de Jesus, né? Então, continua sendo, né, cara? É só ver que a gente vai ter que pagar o leão agora, né? Eu já estou vendendo tudo que imagina, do meu corpo aos livros, já estou vendendo tudo aqui em casa para pagar essa merda, que nunca chega pequeno, nunca vi isso. E eu tento escrever, sabe, para o Bolsonaro, tenho filhos, eu pago escola, e ele não quer nem saber, ele nem quer saber quantas coisas eu pago, né? Mas é um sistema de ladroagem e tal. E aí o Zaqueu chega e fala: olha, e se eu fraudei, prejudiquei alguém, eu vou pagar 4 vezes mais. E Jesus diz que, né, hoje chegou a salvação nessa casa. O que acontece ali para o Tolentino? É que Zaqueu foi visto. Olha o olhar de Jesus. Jesus viu. E eu acrescentaria, porque esse é o sentido do texto dele. Jesus não viu o cobrador de impostos que rouba. Jesus viu o Zaqueu. Difícil ver o Zaqueu, né? É difícil ver um nome para além da profissão, um nome para além da função, a nome para além. Sabe, é muito difícil a gente ver. Ver. E é nesse ver que se deu a possibilidade de transformação do Zaqueu. Jesus não moralizou. Zaqueu se viu sendo visto. Eu acrescentaria um dado, porque ele diz numa parte do livro, e já vou usar esse dado que é bem legal, é que a maior parte das vezes que a gente se vê sendo visto, a gente experimenta um negócio chamado vergonha. Olhares que nos envergonham. Portanto, a gente se retrai. Interessante na análise dele do Zaqueu é que Zaqueu fica alegre.
que significa se ver sendo visto por Jesus, sabe? Essa pergunta que a espiritualidade deveria, sabe, sempre nos incitar, mas eu estou sendo visto por alguém que me vê, não me julga, não me rebaixa, e que quer ficar lá em casa hoje. E não colocou nenhuma condição, só falou, Zaqueu, desce aí, cara, tô indo lá para tua casa. Se ofereceu. Jesus mal educadão, sabe? Nem falou, poderia ficar na sua casa? Falou, tô indo lá. É isso, sabe? Eu teria falado, ô, se fosse a Rosana, eu poderia ligar para a Rosana e falar assim, Rosana, Jesus está dizendo que está indo para ele. Ela falou, ué, mas ninguém falou comigo. Eu já colocaria um empecilho e eu teria que falar para Jesus, Jesus, hoje não. Hoje não. Você não falou nada. Rosana tá uma fera lá em casa, né? Mas se fosse num dia de bom humor, ela ia falar, ela ia me dar um esporro, ia falar, tá. Pede alguma coisa para ele quando chegar aqui pelo iFood. E aí eu ia pedir lá um cachorro-quente para Jesus e tal. Mas o que interessa aqui? Interessa que me parece um desdobramento disso. Que espiritualidade é essa em que nós somos vistos e vistas e nos sentimos alegres? Significa que para o olhar de Jesus ou do Deus Jesus de Nazaré, não há invisibilidade. Nem a invisibilidade social, política, racial, nos tornam completamente invisíveis diante de um olhar que nos enxerga. Diante de um olhar que nos enxerga. E o que é interessante é que o Tolentino vai colocar como centro dessa experiência do Zaqueu a desaprendizagem e a aprendizagem do olhar. Né? Ele fala no plural, as aprendizagens do olhar. Como se ele estivesse dizendo o seguinte, quando o Zaqueu se viu sendo visto, ele aprendeu novos olhares. Ele viu o pobre, ele se viu sendo prejudicial para o outro, e ele se viu como capaz de se reconciliar com os outros que ele prejudicou. Em outras palavras, existem olhares que atuam em nós que fomentam a produção de novos olhares. E esses olhares, eles são de responsabilidade diante dos pobres e de reconciliação com aqueles e aquelas que nós ofendemos. Não são olhares que envergonham, que fazem retrair, são olhares que nos expandem. Nesse sentido, atua uma outra experiência. É que não só nós contemplamos e, portanto, recebemos a grandeza daquilo que se manifesta ao olhar, mas também somos contempladas e contemplados. Eu vou fazer um desdobramento disso. Na Grécia Antiga, quando os seres humanos estavam numa guerra, a guerra alegrava os deuses e deusas. Então, o sofrimento humano tinha um caráter quase que lúdico para as divindades. E elas intervinham aqui, mas o sofrimento era um espetáculo para o olhar das divindades. Isso, para eles, não tinha nada a ver com culpa, isso tinha um outro sentido lá. O que acontece agora é que ele está mostrando, Tolentino, que é possível pensar o olhar de Jesus como se nós fôssemos obras de arte. Ou seja, nós somos contempladas e contempladas por um olhar que quer estar conosco em nossa casa e que não nos julgou por a gente ter roubado alguém, desviado dinheiro, furtado, mas que está conosco. E isso é transformador. Isso produz outros olhares. Se esse olhar quer estar comigo, porra, eu sou muito mais belo do que pareço ser, né? Eu sou muito mais interessante do que imaginava. Eu sou muito melhor do que achava que podia ser. É um olhar que se abate para mostrar para a gente que a gente pode ser maior do que está sendo. Deus nos contempla. Deus nos contempla. A dignidade em nós ao ponto dele nos enxergar.
eu desdobraria isso mais uma coisa. Se é assim, então acabou com essa palhaçada de auto-rebaixamento e acabou com essa palhaçada da gente deixar que nos rebaixe. Acabou com esse negócio. Se eu sou digno de um olhar que, sem me julgar, quer estar comigo na minha casa e que me abre outros olhares, eu não vou dobrar meu joelho para o olhar de ninguém que me rebaixe. Eu não vou. Não vou mesmo. E outra coisa, eu não posso me sentir tão pequeno. Eu não posso me tratar como tão pífio, como eu me trato quando eu me culpabilizo e quando eu pego o chicote e bato nas minhas costas. Eu não posso fazer isso. Entenderam? Há mais coisa nesse texto. Há uma parte do Cezanne, linda, 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 linda. Cezanne é um autor que gostava dos matizes das cores, as sensações provocadas pelas cores, né? Como ele demorava demais para pintar uma obra e ele gostava de ser contaminado por aquilo que ele via. Então, as cores atuavam nele, as cores o faziam pensar. Em outras palavras, o que ele via mobilizava a sua maneira de perceber o mundo. Então, ele tira dali, né, lições para a nossa espiritualidade. Esse olhar do Cezanne, que é engravidado pelas coisas que olhava. Né, para dizer que a nossa espiritualidade ela é assim também. Ela é uma multiplicidade de matizes. E que quando a gente se vê contaminado pelo que a gente vê, então a gente se torna diferenciado, a gente se diferencia por causa daquilo, daquelas que nós vemos. Então, ver não é capturar. Ver é ser modificado pelo que é visto. Então, tem outras lições. Eu quis tirar isso, para a gente já concluir, porque o livro todo está falando, no fundo, da possibilidade desses 5 sentidos corporais que ele navegou, que ele metaforizou, eles devem servir de modelo para a gente pensar a mística do instante. Ou seja, a eternidade que se revela no instante. Eu queria terminar, então, lendo o texto que ele vai citar do mestre budista, porque é isso que ele vai dizer. Ele ainda fala sobre a noção de viagem, o que é ser um viajante e tal. Vou deixar isso tudo de lado, porque indiretamente já foi tocado, mas ele termina com esse texto que é de 1689. Os meses e os dias são viajantes da eternidade. Os meses e os dias são viajantes da eternidade. Assim como o ano que passa e o ano que vem. Para aqueles que se deixam flutuar a bordo de barcos ou envelhecem conduzindo cavalos, todos os dias são viagem e a sua casa é o espaço sem fim. Dos homens do passado, muitos morreram em plena rota, morreram viajando, né? A mim mesmo, desde há anos, me perseguem pensamentos de vagabundo. O que é vagabundo? É vagar. Vagabundo não tem nada de negativo. Vagabundo significa aquele que vaga. Mal vejo uma nuvem arrastada pelo vento. Ou seja, o que ele termina o livro com esse texto? Que é comparando a mística, a espiritualidade, a esse passar dos dias e dos anos, que são passagens da eternidade. E nós somos viajantes. Homo viator, diziam os medievais. Seres humanos viajantes. Alguns textos antes ele fala sobre o que é um viajante. Mas para terminar com isso, no fundo, ele está falando do livro inteiro. O que é viajar? É ser sempre contaminado pela novidade que aparece a cada passo. E é sempre ser renovado por cada instante de caminhada. O que ele está querendo dizer é que a mística do instante nos faz viajantes, de tal modo que se a eternidade ela se movimenta pelos dias e pelos anos, então não há nenhum passo da nossa passagem que não esteja grávido de eternidade. Todos esses sentidos, esses elementos que ele citou, são para nos ajudar a exercer
a tarefa de sermos viajantes. Há um texto de um filósofo francês muito interessante, que é exatamente sobre, chama-se caminhante, exatamente sobre o que nos faz caminhantes. Ele diz uma coisa genial, ele diz assim, é um texto de um cara chamado Frédéric Gross. Ele diz assim: quando nós estamos andando e caminhando, o nosso caminho se revela na paisagem. Nós estamos dentro da paisagem. A paisagem, a gente e o caminho estão um dentro do outro. A gente caminha, o caminho se renova, a gente também, e também a paisagem. Por isso, se a vida for a caminhada, significa que tudo sempre se faz novo, uma vez mais. Até o velho é novo, porque ao se manifestar era novo. E se tudo que aparece se faz novo, então futuro, presente e passado são sempre novidades. O que importa é que a paisagem se renova, o caminho se renova, e com eles nós também. Isso é a mística do instante. Isso é a mística do instante. Entenderam? A gente tem muitas estratégias merdas que não nos deixam viajar. Culpa, sadomasoquismo, né, fanatismo, fundamentalismos, apegos ridículos, moralismos, a gente tem isso. O que ele está querendo propor não é uma receita, não tem nenhuma receita, vocês viram aqui, não tem nenhuma receita. É mostrar a possibilidade da gente caminhar de tal modo que cada passo nos faça pisar na eternidade. A vida não tem sobras, a vida não tem faltas, a vida é o ritmo da eternidade. Entenderam? Viu, Gabi? Ó, Gabi tá boquiaberta. O grande final eu deixei para agora, Gabi. Tava guardando dentro. A Patrícia está me zoando, o Euricão também. Pegaram? Ou seja, no nosso estudo, por que a gente estudou esse livro em primeiro lugar? Porque a gente está vendo um autor, está vivo, está aí, sabe, na crista da onda. E dentro da tradição cristã está dizendo, gente, é preciso cultivar a plenitude sem ficar esperando que ela chegue depois da morte. É preciso. Acabou. Ela se dá no corpo, ela se dá na vida, ela se dá na caminhada. Ele já sinalizou que a gente tem mecanismos de boicote. Mas ele está querendo bater nessa tecla. É possível, é possível, é possível. Agora a gente vai estudar os mecanismos teológico-cristãos de opressão, de dogmatismo, de malquerença para a nossa liberdade, de inviabilização da nossa plenitude. Ou seja, a gente tem que levar a sério que isso aqui é lindo da gente falar, escutar, né, estudar. Mas a gente está numa tradição que nos adoece. Nos adoece. Isso aqui não é lugar comum, isso aqui é raridade. A gente agora tem que estudar como é que a gente perdeu isso aqui de vista. Como é que a gente saboreia tão pouco, ausculta tão pouco, contempla tão pouco, sente o cheiro tão pouco, sabe? Toca tão pouco. Entenderam? Então a gente vai para lá. Aí depois a gente vai ver, mas será que não dá para a gente transgredir essa merda toda, não? Será que não dá para a gente dizer, não quero mais essa doença? Que aí é o Newton Bonder. Entendeu a trajetória? Então começamos pela plenitude. Agora a gente vai para a merda. Depois a gente vai para a transgressão da merda e o cultivo real, concreto, dentro dessas tradições adoecidas. Cultivar plenitudes possíveis. Isso é o Bonder. Legal?
Fomos? Terminamos, Marcia? O do Bonder é... Qual que é o do Bonder? Alma e Moral? Alma e Moral. Exatamente, Alma e Moral. E qual é esse que a gente vai ler agora? A gente vai ler Dogmatismo e Tolerância. É um texto do Rubem Alves. Ah lá, tá ali na mão do Roberval. É um texto que tem uma introdução e um prefácio espetaculares, fora o resto. Mas espetaculares. Só o prefácio e a introdução já vão dar pra gente, assim, uma pancada, assim, sabe? Pra gente se deparar com o adoecimento, né, da nossa tradição.